grega se formou, porque a cultura grega se formou a partir da vitória das tribos gregas contra os troianos, vários reinos que vieram a compor o chamado povo grego em relação aos troianos, no sentido da disputa. Ele percebeu que no âmbito da cultura grega, e o que era a cultura grega? A cultura grega era algo que basicamente, por volta de 1000 anos antes de Cristo, ou seja, 3000 anos atrás, era algo que 4 povos, dentre muitos outros, naquela época, traziam do passado os traços dessa herança. E esses 4 povos eram os aqueus, os dóricos, os eólicos e os jônios, que representavam antigos poderes de Creta, os micênios, uma série de povos. E o nosso amigo ficou olhando para aquilo ali e foi percebendo que esses 4 povos tinham uma certa tendência ao DNA de Pandora. E essa tendência desses 4 povos, neles existiam porque esses 4 povos eram descendentes de 2 filhos e 2 netos de Heleno. E Heleno era filho de Pirra e Deucalião, e Pirra era filho de Pandora, e Deucalião filho de Prometeu. Então, esses 4 povos que deram origem à cultura helênica, veio de Heleno, neto de Pandora. Então, Lemion percebeu que esses 4 povos, ou seja, a cultura grega, que passou a ser chamada nessa época de grega, tinha essa coisa de liberdade. Até a ditadura entre os gregos, tipo a ditadura de Esparta, era uma ditadura que o ditador reunia os seus soldados e junto com eles decidia o que fazia. Mas quem mandava era o tirano. Ou seja, era um tipo de tirania diferente da dos persas, que obrigava os soldados a ir brigar. Os espartanos não obrigavam. Os atenienses, só a partir de um certo momento, é que começaram a se preocupar com isso. Então, o nosso amigo Lemion, ele passou os últimos 1000 anos antes de Cristo, observando qual a estratégia que ele iria usar para continuar a fazer o quê? A dominação sobre os humanos, que ele disciplina agora, a partir desse ponto, iria sempre ter o seu porção de DNA humano sob o controle dele. Por que é que ele decidiu isso há cerca de 3000 anos atrás? Porque há cerca de 3000 anos atrás, Lúcifer, que já estava fraco, ficou mais fraco ainda. Se antes ele era só alguém que de vez em quando tinha uma depressão moderada, nos últimos 1000 anos, antes da vinda de Jesus, Lúcifer enfraqueceu-se a tal ponto que se retirou lá para a base alta, onde é Natal, onde eu moro hoje, e mal saiu dali. Nesse ponto, Lemion, ele começou a... O que é que ele viu? Ele viu persas e gregos brigarem, os persas ditadores, e os gregos defendendo o ideal de liberdade, ainda que com organização militar ditatorial ou não. E ele, estranhamente, se viu mexido, se viu, às vezes, como é que eu diria isso? Eu não sei como dizer isso, então vou dizer da forma mais simples que eu conheço. Ele se via torcendo pelos gregos contra o Império Persa. Ele começou a... Se ele havia feito de tudo para os assírios liquidarem as 12 tribos de Israel, na hora em que, em 922 a.C., as 12 tribos de Israel se separaram em 2 reinos, ficou o reino do norte, Israel, as 10 tribos e 2 tribos do sul, e o Império Assírio ficou atacando esses 2 reinos, Lemion fez de tudo para que os assírios destruíssem as 12 tribos de Jacó, porque assim ele estaria liquidando a história que começou com Adão. Ou seja, ele estaria retirando de vez do panorama terrestre a descendência das últimas cartas que Javé havia colocado no sangue de Adão. Então, enquanto ele fazia isso, ele ficava olhando para as confusões dos gregos com os persas, e ele foi mais e mais se metendo nisso. Ele esteve por trás de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor, o Império Assírio destruiu as 10 tribos do norte de Israel. De toda aquela história, sobraram 2 tribos do sul do reino de Judá. Aí Lemion, através de Nabucodonosor, que era o Império Neo-Babilônico, pegou de novo os judeus, levou como escravos para a Babilônia. Segundo Lemion, era para ter se acabado ali mesmo. Mas Lemion ficou meio assim com os persas. Por quê? Porque Ciro, o rei dos persas, libertou os judeus do cativeiro da Babilônia. E Lemion foi meio que derrotado nessa história. Ele ficou meio chateado com os persas. E segundo alguns amigos espirituais, dizem que por isso, quando das guerras dos persas com os gregos, ocorridas nos séculos 6, 5, 4, 3, 2, guerras essas que a gente vê reproduzidas nos filmes 300, ou sem a ascensão do Império, não sei se alguém aqui viu, quando os gregos enfrentam os persas. Então, nesse ponto aqui, o nosso amigo Lemion estava torcendo pelos gregos, porque ele era pé da vida com os persas, pelo fato de Ciro ter estragado o plano dele de ter libertado os judeus do cativeiro da Babilônia. Aí ele começou a se envolver um pouco com os gregos. Aí foi quando ele prestou atenção a uma figura chamada Alexandre Magno. Dessas 4 descendências, dos aqueus, os eólios, os jônicos e os dóricos se estabeleceram na antiga Macedônia. Caramos foi o primeiro rei macedônico. E Caramos era filho de Tememo, e Tememo era descendente heráclito, melhor dizendo, descendente heracliano, ou seja, de Héracles, de Hércules. Então, o sangue de Hércules na época, na perspectiva de Lemion, o sangue de Hércules na época era o mais formidável de ser analisado dos chamados heróis semideuses ou semi-humanos, que eram parte do DNA humano e parte do DNA de seres de fora. E então, como Hércules era o maior herói grego, Lemion, meio que simpatizante, o paradoxo de Lemion com os gregos, que tinham um ideal meio que libertário, do DNA de Pandora, ele começou a acompanhar a descendência dos macedônios, que eram os dóricos, e ele viu que do clã Argelde, da antiga cidade de Arcos,
Dali surgiu uma figura extremamente interessante, que foi Alexandre Magno. E ele, quando viu Alexandre Magno, que analisou o DNA do rapaz, pessoal, esse aqui é o melhor DNA humano que até então o nosso amigo Lemion havia visto, no sentido de melhor DNA humano para a lógica dele. Não entra no mérito. E ele começou a se interessar em ter um projeto, coisa que ele nunca teve, de dominar o mundo através de Alexandre Magno. Por quê? Porque fazia raiva a Javé. Por quê? Porque o DNA pandórico era contrário a Javé. E assim, Alexandre Magno, que teve uma vida muito breve, ele nasceu no ano 353, morreu com 32, 33 anos depois, e morreu envenenado. Mas esse cara, Alexandre Magno, ele fez algo que ninguém nunca fez na história humana. Ele conseguiu unir a cultura ocidental e a cultura oriental. O que de melhor havia na cultura ocidental, produzido pelos filósofos gregos, Alexandre Magno teve como preceptor a figura de Aristóteles. Aristóteles foi contratado por Filipe, pai de Alexandre, para ser o professor do filho dele e das melhores cabeças infantis da época, para que a Macedônia fosse um dos reinos gregos mais. Então, assim, Alexandre Magno teve o privilégio de ter um Aristóteles como preceptor, e o nosso Lemion era o padrinho desse processo. E quando Filipe, pai de Alexandre, morreu, e Alexandre se torna o imperador macedônio, Alexandre aparece com duas ideias loucas. Primeiro, procurar oráculos, pitonisas, e aonde existissem seres que, na lógica de Alexandre, pudessem responder para ele a pergunta que ele queria fazer, ele levou o exército dele atrás disso. Enquanto isso, ele dominava os povos por onde passava. E na medida em que ele foi expandindo o poder dele, ele ia dominando esses povos, permitindo que a cultura local, e ele foi para o Oriente, ele foi na direção da Índia, e por onde ele passava, os povos, com as suas culturas locais, eram influenciados pela cultura helênica que ele e o seu exército e os seus generais estavam levando, e foi assim que a cultura helênica ocidental foi se enriquecendo com as experiências das culturas orientais, notadamente a babilônica, a caldaica, a hindu, vários turquistão, vários anos desses lá na época, hoje tem Paquistão, Afeganistão, tem mesmo 6 países que são desse padrão cultural. E Alexandre Magno foi nessa direção, e aonde ele chegava, ele procurava os magos, os adivinhos, as pitonisas, os oráculos, para fazer uma pergunta. E a pergunta era, eu sou filho de que Deus? Porque Olímpia, sua mãe, dizia que ele não era filho de Filipe, marido dela, e sim de Apolo. E Filipe era pé da vida com essa história, porque apenas dizia que a esposa fazia aquilo para se desculpar, mas que ele tinha levado um chifre de alguém. E Alexandre foi meio que querendo dar uma credibilidade à sua gênese divina. Então ele foi atrás de descobrir quem era o pai dele, ele foi atrás de mapas astrais. Tá, pessoal? Ele foi atrás de alguém que desse um documento para ele chegar na Macedônia e dizer, eu tenho, porque nós não sabemos de como isso é importante. Isso que o mapa astral, com a figura geométrica que ali aparece, que segundo a astrologia védica, que Parashara, pai de Vyasa lá atrás produziu, demonstra se você é um, entre aspas, avatar ou não, ou seja, um filho de uma encarnação divina ou uma encarnação divina. Alexandre foi atrás disso. E quando ele chegou no limite do domínio dele, já na Eurásia, já na Ásia, disseram, na Índia, onde tem os maiores conhecedores disso que você quer. Vá para a região de Uttar Pradesh, lá nas cidades de Kurukshetra, Indrapashtra, Varanasi, Ayodhya, blá, 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 em torno do rio Ganges, em torno do rio Yamuna. Lá você vai encontrar essas figuras que vão dizer isso. Aí foi. Só que no rio Indo, que é o rio mais a oeste dos rios da Índia, quando ele estava entrando no território hindu, aí os hindus se organizaram para evitar que o Império Macedônico entrasse. Então, em termos de técnica observacional de páginas da história, você diz, que loucura, Alexandre Magno saiu aqui da Macedônia, ali na Grécia. Foi bater lá na Índia, chegou no rio Indo, barraram a entrada dele, e ele teve que voltar de lá para a Babilônia. E morreu na Babilônia. E ele fez isso tudo em menos de 10 anos. Quem é que barrou Alexandre no rio Indo? Krishna. Porque Krishna não queria que a cultura helênica penetrasse nos seus domínios. Senão os hindus hoje não seriam tão obedientes, não praticariam mais a ahimsa, que é a não violência. Que ser bonita por um lado, por outro, faz com que o hindu olhe para um rico e deixe o rico rico, e não tenha nem de longe vontade de assaltar esse rico. E assim os ricos acham ótimo os pobres hindus não serem violentos. E então o que é belo se torna fator de dominação. Mas se a cultura helênica entra aqui, se a cultura helênica penetra essa região onde Krishna domina, o antigo DNA de Shiva, que já havia sido colocado lá 20 mil anos atrás, na cultura Kumarikanda, no sul da Índia. Então, assim, Krishna, ele não participou da guerra, dos exércitos que os hindus na época conseguiram produzir para barrar a entrada de Alexandre Magno via o Indo, o rio Indo, mas da astralidade ele... E Lemion, que estava incentivando Alexandre Magno, pelas razões já aqui ditas, uma, fazia raiva também, dois, Lemion gostava do que via no DNA pandórico, em termos de coisas novas. Né? Uma coisa tão engraçada, gelo sempre existiu. Você sabe quem inventou o sorvete? Alexandre Magno.
olhou para o gelo, olhou para o leite, olhou para as coisas doces, frutas, disse, mas mistura isso aí que leva uma coisa para outra. E deu. Eu estou brincando aqui com um assunto sério, mas para dizer como Alexandre era criativo, ele e os generais dele também eram figuras. Aí que está a importância de você ter tido um preceptor como Aristóteles. Porque o olhar de cada ser humano é a sua janela de interação com a realidade. Você olha para as coisas, nós humanos olhamos, não sei se nosso olhar cansado, e vê o que tem que ver. Mas alguns humanos olham para as mesmas coisas e algo neles roda na cabeça deles. E eles, isso aqui é pandórico, isso aqui é dionisíaco, isso aqui é... E Lemion, ele olhava e dizia, só quem tem isso é esse pessoal. Então isso o atraía no sentido de perceber como o ser humano era o único ser que existia em permanente construção. Quanto mais Lemion mexia no ser humano, mais ele respondia surpreendendo dela. Mas o que é que ele percebia? Que os chineses, que os hindus, não eram muito criativos. Eram obedientes, eram... Então ele sempre esteve nessa história aqui. E assim, por que Lemion deixou os hindus barrarem Alexandre Magno e não fez nada? Porque ele gostou. Ele não queria atrapalhar os planos de Krishna. Por quê? Porque os planos de Krishna atrapalhavam os planos de Enki com os chineses. Ele não queria enfraquecer ainda, senão os chineses dominavam. Então ele, num primeiro momento, ou seja, no século 3 ou 4 a.C., ele observou o nosso amigo Alexandre Magno invadir essa região do mundo inteiro, foi barrado lá no Rio Indo, deixou que as coisas ficassem assim, ou porque também não pôde fazer. Ele aceitava que, nesse momento, ele aceitava que as coisas funcionassem assim, ainda que nesse século 4 a.C., Lemion olhava para isso e dizia, Krishna está no comando. O fato de Krishna estar no comando representava para Lemion um aspecto que, na loucura dele, isso era bom. Aí ele esquecia que Krishna tinha sido cria de Javé ou de Brahma junto com Vishnu e Shiva. Mas ele resolveu deixar as coisas nesse termo e aceitou o nosso amigo Alexandre Magno recuar da Índia de novo para a Babilônia. Mas assim, envenenaram Alexandre Magno na Babilônia. Ele morreu muito novo. Aí Lemion ficou pé da vida na história. Porque a única vez que ele havia imaginado ter um projeto de dominação e usar um humano, o plano fora logo ali liquidado. E ele nunca entendeu o porquê daquilo. Nunca conseguiu entender o que esteve por trás daquele envenenamento, ainda que se diga que Alexandre morreu por uma doença. Foi, mas tem a ver com isso. E ele, Lemion, meio que imitou Lúcifer na depressão. Ficou dizendo, os humanos não podem ter tirano bonzinho como Alexandre Magno. Tem que ser tirano FDP. Porque se Alexandre não fosse tão bonzinho, ele não teria sido envenenado tão facilmente lá. Se ele fosse daquele que desconfia de todo mundo, blá, blá, blá. Então, assim, Lemion ficou altamente chocado com o fato de um plano genial dele, que pensava que iria durar durante séculos, porque a descendência de Alexandre, tudo isso acabou ali mesmo. Os 12 generais de Alexandre Magno dividiram a sua herança, cada um seguiu com sua história. Ele ainda acompanhou um pouco Ptolomeu, que foi o general de Alexandre, que terminou herdando o Egito e criou a dinastia dos faraós ptolomaicos. Mas, cerca de 100 anos mais tarde, ele pôs os olhos numa outra figura. E essa outra figura se escreve o nome dele de muita forma, tá? Mas seria Xin Shi Huang Ti. Esse nosso amigo, ele nasceu 261 a.C. e viveu até aproximadamente 210 a.C. Xin Shi Huang Ti foi um outro tirano que Lemion resolveu usar numa mudança de estratégia absurda que ele fez em menos de 100 anos, já que o plano dele com Alexandre Magno não funcionou. Quando ele conheceu esse rapaz, num tempo em que a China não era a China que a gente conhece hoje, mas divididas em 6 partes, e no tempo em que a lenda dos antigos 3 Huangs, esse nome, Xin Shi Huang, Huang significa um epíteto que os 3 primeiros imperadores mitológicos da China são chamados 3 primeiros Huangs. Quando ele pôs os olhos em Xin Shi, ele disse, esse cara vai ser o Huang, que vai ser a somatória dos 3. E ele, então, começou a investir em Xin Shi Huang Ti para ele unificar os 6 reinos da China, e unificou. E também por quê? Devido à muralha da China. Quando Xin Shi Huang Ti resolveu reconstruir parte das muralhas da China, para isolar mais ainda a China do resto do mundo, isso já era um desdobramento histórico de maluquices que haviam acontecido nos bons 4, 5, 6 mil anos antes naquela região, envolvendo lendas da montanha mítica de Udang, e envolvendo cenas de quem, por exemplo, assistiu aqui o filme A Grande Muralha, em que seres absolutamente estranhos apareceram na Terra querendo destruir tudo que era ser humano, notadamente os chineses, e que esse filme defende a tese que as muralhas antigas, as mais antigas muralhas da China, as que Huang Ti construiu há cerca de 2.200 anos atrás, já foi uma reconstrução de antigas muralhas que haviam sido construídas lá atrás para isolar a China, não de outros povos, mas daqueles seres que pretendiam
comer os chineses, porque eram seres extraterrenos, que teriam chegado à Terra numa nave esverdeada, e toda uma confusão aí que não vale a pena a gente. Nessa perspectiva, Xin Shi Huangdi começou a se sentir, e assim, Alexandre Magno, ele voltou do Rio Indo, porque foi forçado, ele não conseguiu vencer os exércitos hindus, mas ele queria ir mais a leste, primeiro por aquele motivo que eu falei a vocês, o de perguntar a magos, adivinhos, astrólogos hindus quem era o pai dele. Mas como eu disse a vocês no início, Alexandre Magno fez essa ida para o leste devido a duas questões. A primeira é essa, descobrir quem era o pai. A segunda era encontrar a mítica ilha da fonte da imortalidade, que era algo em que nessa época todo mundo acreditava que existia. Mas ele teria que ter ido muito além do Indo, ultrapassado o Pradesh, chegar perto do Nepal, para ter chegado dessa ilha, só que ele não conseguiu. Mas Xin Shi Huangdi, 100 anos depois de Alexandre Magno, também queria ir até essa ilha, porque ele, Xin Shi Huangdi, queria ser imortal. Alexandre também. E Lê Mion sabia ou pensava saber que isso era possível. E Lê Mion, na lógica dele, ou no conhecimento dele, ele, na época, pelos registros que se tem das fofocas que me foram passadas, ele era o responsável por incutir isso na mente dessas pessoas, porque parece que tinha essa história. Gilgamesh, no seu mito babilônico, ele também foi atrás de umas ervas que dariam a eterna juventude e a imortalidade. Isso tem a ver com as lendas do Soma, do Amrita, ou seja, a bebida dos deuses, mas sendo observado numa outra perspectiva, mas pouco importa. Xin Shi Huangdi, ele unificou a China. Nessa unificação, ele meteu os pés pelas mãos. Lê Mion tem muito a ver com isso, porque nessa hora, Lê Mion, por ter sido derrotado pelos hindus com o plano dele, usando Alexandre Magno, 100 anos depois disso, Lê Mion estava pé da vida com a Índia, pela derrota sofrida lá atrás, que na época ele aceitou. Mas agora ele não aceitava, por quê? Porque ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas tudo indica que Brahma, nessa época, devido ao fato de ter se apresentado aos arianos, que são descendentes de um outro neto de Noé, Ário, Gomer, houve uma revivescência de um poder, de um certo padrão de DNA que Lê Mion não queria. E Lê Mion resolveu usar a China agora para destruir a Índia, para assim atrapalhar esse plano novo de Brahma que havia surgido. E que Krishna não fez nada para evitar, e isso tudo aconteceu em 100 anos, do século IV, do século III a.C. E então agora lá foi Lê Mion usando a China, e o projeto dele era transformar a China numa superpotência para dominar o mundo. Dizem que nesse período Lê Mion e Xin Shi Huangdi exageraram tanto que pedras do céu caíam com a descrição dos crimes de Xin Shi Huangdi. Então imagina, você era o imperador, aí pum, caiu uma pedra do céu, uma pedra que nem sabia, e estava lá escrito Xin Shi Huangdi, foi quem roubou tal coisa, foi quem matou fulano. Era uma loucura nessa época. E Xin Shi Huangdi, então, empreendeu uma busca para a Ilha dos Imortais, para descobrir as tais ervas que, entomando, o fariam imortal. E tão grande era a ansiedade do rapaz que ele usou os seus cientistas para produzir poções, para quem ele bebendo pudesse ir preparando o corpo para quando encontrasse as tais ervas, a imortalidade seria. E de novo, ninguém sabe se alguém o matou envenenado ou se ele simplesmente morreu envenenado por excesso de mercúrio que estava em uma das poções que ele tomou. E o plano de Lê Mion, de novo, foi para concluir isso. E Xin Shi Huangdi, o imperador imortal da China, terminou também não cumprindo os termos finais de dominação que o nosso amigo Lê Mion pretendia. Depois disso, Lê Mion entra de novo num certo padrão depressivo, ele e Yalusbel, e é quando Jesus nasce. Com a morte de Jesus na cruz, Yalusbel desfalece, o espírito de Jesus leva Yalusbel para a seta. Lê Mion, na loucura dele, diz que Sofia sequestrou Yalusbel, aí assume o comando da rebelião, porque Yalusbel desapareceu da dimensão dele existir, e Lê Mion enlouqueceu, a tal ponto que durante os últimos 2000 anos ele fez de tudo para infernizar a humanidade. E a última obra dele foi Hitler, nos termos em que eu descrevo no livro A Era Sapiens, da trilogia, quando ele fez um encosto em Hitler, porque Hitler é um humano, mas cujo espírito um dia foi da família Mion, e muito próximo a ele, Lê Mion, ele dominava totalmente Hitler, eu descrevo isso no livro. E assim, com Hitler, Lê Mion de novo quis dominar a humanidade, do jeito que havia tentado lá atrás. E tentou mais outras vezes. Mas também com Hitler terminou a obra dele, porque ele foi atrapalhado, não por ninguém, mas por seres extraterrestres, que terminaram se metendo nessa história, fizeram um pacto com o governo americano, mas isso é uma outra história. Enfim, Lê Mion e essas duas figuras tirânicas, chamadas Alexandre Magno e Xin Shi Huangdi, cada um do seu modo, mas também compõem padrões que lá atrás movimentaram o mundo e fizeram com que o mundo chegasse a ser o que hoje nós conhecemos. Por quê? Porque aqui está Alexandre Magno, a cultura helênica, aqui está a cultura inquiana, taoísta, chinesa, confucionista, aqui está a cultura bramânica, hinduísta, vaishnava, shivaísta, e, como eu disse para vocês, a única porçãozinha de DNA pandórico sobrou aqui nessa história, mas está totalmente em decadência, porque as ditaduras estão dominando o Ocidente, e mesmo as democracias que existem
Democracia só existe, pessoal, quando todos os cidadãos de uma polis são suficientemente bem informados para que, através do voto, possam produzir a melhor solução. Em sendo desinformados, já não é democracia, ainda que você seja livre para votar em quem quiser. Mas como você não é bem informado, o ato de você ser livre não quer dizer muita coisa, que você pode escolher verdadeiros demônios, trágicos, assassinos, ladrões, malucos, desonestos, sob a forma de A, B, C ou D. Então, Leminho, ele serve para mostrar, para quem consegue estudar esse tipo de perspectiva, um aspecto muito drástico por trás da condição humana. Pedro Vaz de Caminha, uma vez, mandou uma carta lá para a corte portuguesa, quando se referindo ao Brasil, disse: aqui, em se plantando, tudo dá. Mostrando quão maravilhosa era a terra brasileira. Nós, humanos, tudo que é plantado no coração humano, o humano reproduz. Seja no espectro da bestialidade, da maldade, ou da bondade, da magnificência e da superioridade. Leminho foi alguém que nunca foi humano, mas que estudou todas essas. E Leminho nem conhecido é pela humanidade. O nome Satã termina escondendo uma história que ficou simplória, como sendo instrumento de controle pelo medo de católicos, de cristãos, protestantes. Mas a história dessa figura, se um dia vier a ser conhecida pela humanidade, ela traz consigo essa triste e, ao mesmo tempo, maravilhosa constatação. Os humanos são os únicos tipos de seres em que neles, em sendo plantado qualquer tipo de sequência genética, qualquer proteína pode dela surgir. Nós, os humanos, somos os únicos capazes de realizar o Tikkun, que é uma expressão cabalística, que diz que essa obra e o Criador nela caído precisam de reparo, exatamente porque nós somos essa terra fértil. Mas essa fertilidade, ela é para tudo. Cabe tudo. Entre aspas, se manipulando o DNA humano, tudo nesse humano é possível. O objetivo do quarto logos, o objetivo da revelação cósmica, o mental, eu criei como sendo um manual de conduta que um ser humano pode gerir em si mesmo esse tipo de manipulação genética para que nele surja um padrão de consciência superior, mas produzido por ele próprio. O resto é interferência exterior. Seja de Jesus, de Buda, de Siddhartha Gautama, de Krishna, de Brahma, de quem for. Mas Leminho não mais existe nesses termos. Ele foi recolhido pela espiritualidade dos anos 90, já esteve para ser exilado umas 2 ou 3 vezes, mas no último instante o exílio dele para, por questões que eu não sei entender direito ainda e nem quero, mas para. Por que para? Porque o pessoal deve estar com medo de mandar Leminho para o exílio. Porque se ele for e realizar lá o que ele fez aqui, ninguém sabe, esse universo vai se complicar de uma maneira tal. Por quê? Porque para lá, para onde os seres humanos estão sendo exilados, se Leminho for, ele vai ter a massa de manobra que ele sempre sonhou, que são figuras que vão nascer humanizadas com o antigo genoma humano, e ele sabe fazer tudo o que ele quer do genoma humano. Se ele for, e já tem um bocado lá, aí ninguém sabe o que é que vai dar. E ao mesmo tempo segurá-lo aqui e exilar todo um resto. Não tem, isso faz parte da cultura desse bairro, a gente tem que aceitar isso, não é boa. Isso faz parte. Então, assim, se Leminho for para lá, essa trincheira que ele vai cavar lá contra a Sofia, e quando esse universo vizinho se acabar e a turma toda vier para cá, Leminho, todo mundo é criança frente a Leminho. Então, assim, são situações que estão postas, ninguém sabe a resposta disso. Ninguém sabe direito o que fazer. A coisa é tão maluca, tão maluca, tão maluca, que a última vez em que a lucidez premiou o psiquismo de Leminho, ele disse uma frase, pelas fofocas que me chegaram: continuo sendo um seguidor do meu comandante Elos Bel. E quem Elos Bel seguir, eu seguirei. Não foi Jesus, não foi Krishna, e Elos Bel. Essa ligação nele permanece morredora, né? E Elos Bel, ele está se reorganizando. Porque esse é o problema, todos nós somos eternos. Nós não passamos, o tempo passa, as palavras de Jesus passam, ainda que ele diga que não passa. Tudo nessa porcaria dessa criação passa. O eu de cada um de nós, não. Ainda que esse eu se renove com outras máscaras, com outras faces, né? Então, assim, se viva estiver, ano que vem, eu faço uma palestra, a rebelião de Lúcifer, que ainda não finalizou. Porque ainda não finalizou. Essa história ainda não acabou. Não deixa uma história acabar. E como eu disse no início, o álbum com essas figurinhas estão guardados na mente ou na consciência particularizada de cada ser. E Sofia não deixa isso terminar. E Brahma, Javé, nunca deixou isso terminar. Esse é o problema. Então aqui, eu encerro a palestra, fico à disposição de perguntas. Rogério, então, sobre a questão de quando Jesus, assim que ele foi crucificado, que ele recolheu, e Elos Bel, ele recolheu lá de Xambará. Então, ele foi reconstituído no corpo físico que ele tinha antes como biodemo? Não. Aí tem a interferência do Espírito de Jesus que eu não sei explicar. O ser chamado de Elos Bel hoje continua sendo o biodemo que ele foi, mas acrescido de um macacão vibratório que eu não sei o que é aquilo. Fizeram com Elos Bel algo parecido com o que foi feito com o humano Enoque, numa forma Metatron. Mas ele então está ainda nesse mundo aqui, nesse universo material. Numa outra dimensão. Eu suponho que Elos Bel, ele vive um ambiente duplo. Existem gaiolas aqui. Nós todos estamos numa dimensão só, mas existem seres que moram ao mesmo tempo em 2 dimensões. Tem um quartinho num, um quartinho no outro, tem um elevador, vamos assim dizer. Ou uma escada. Né? Alguns seres têm isso. Por quê? Porque é necessário para eles. E por quê? Porque, entre aspas, a gênese ou o passado deles exige que seja assim. Me parece que o caso de Elos Bel é um desses. E o caso de Leminho é parecido ou é completamente diferente? Totalmente diferente, porque Elos Bel implodiu o psiquismo dele, mas não a sua condição espiritual. Leminho implodiu o psiquismo dele e a condição espiritual dele. Aí isso tem que ou ser recuperado, ou ser... Porque, assim,
Se eu fosse fazer um exemplo, ou melhor, se eu fosse fazer uma analogia, às vezes você chega na espiritualidade e vai visitar um espírito, aí você vê 30 fios, eu vou falar assim para a gente poder entender, tá? 30 fios entrando na cabeça espiritual do rapaz. O fio aqui que eu estou dizendo são ligações kármicas, são grilhões kármicos que estão estabelecidos. E você pode puxar à vontade que não sai. Tem que ser resolvido para aquilo deixar de existir. O que é que eu estou querendo dizer? No exemplo que eu estou dando, cada grilhão kármico desse representa, tem um número aí que eu não saberia dizer, mas é como se fosse 10 milhões ou 10 mil pessoas em cada fio desse. Então, se você tem 6 fiozinhos daquele, 30 fiozinhos desse, multiplique. Então, são problemas terríveis. O que é que eu estou querendo dizer? E a Luzbel não tem um fio desse ligado a ele, porque ninguém o detesta. Mas Lemion tem uma porrada de fios ligados a ele, porque muitos o detestam e quando sabem. E esse é o drama de Javé também. A insuportabilidade de Javé, no dia que a história dele for conhecida, de quantos grilhões desses vão se estabelecer, ele não suporta, ele vai ser liquidado de novo. Então, não é questão de justiça, de salvar os bons e punir os ruins, não é isso. Isso aqui já transcendeu esse aspecto. É o que diabos fazer para figuras como Javé, como Lemion, como Ares, como seja lá quem diabo for. Porque assim, para que esse universo chegue ao fim, essas figuras têm que estar minimamente regeneradas. Mas hoje não se tem noção do que diabos precisa se fazer para que com tais figuras isso seja possível. E a Luzbel não é um problema, mas a Lemion e muitos outros são problemáticos. Aí não há respostas prontas ainda para certas questões. Ô, Rogério, partindo do princípio de que sempre tem um ser desses manipulando a geopolítica mundial, trazendo para a nossa atualidade, dentro desse movimento que a gente está assistindo de mudança geopolítica, China, Rússia, isso aqui, tem uma figura dessa comandando isso? Não é comandando, mas influenciando. Tem. Ultimamente, o que a gente entende como Europa, Estados Unidos, Brasil, blá, 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 a figura de Ares e seus filhos e filhas, eles estão muito envolvidos com essa perspectiva. Tem outras figuras também, mas os nomes dessas outras não são conhecidos, aí não adianta nem a gente falar aqui, porque é falar e ficar navegando. Mas Ares, o filho de Zeus com Hera, é alguém que agora está atuando loucamente nesse sentido. Tem um filho de Enki e tem 2 filhos de Enlil, só que Ares é do universo vizinho. Enki e Enlil e seus filhos são desses, que também estão atuando. Tem figuras, tem uma figura fêmea reptiliana que manda num troço aí que eu também não sei o que é aquilo. Tem várias figuras. Tem família humana que domina a macroforça por trás do poder nos Estados Unidos, que rende culto a seres extraterrestres. E o render culto é, esses seres aparecem na casa dessas figuras. E dão as ordens. É um jogo muito esquisito. Isso vem há 2, 3 séculos. Então, assim, se a gente descobrisse a verdade que está acontecendo sobre o ser humano, a gente sairia correndo, só não sabe para onde. Mas a vontade de sair correndo e não saber de nada disso, porque não tem nada decente. As figuras que poderiam produzir coisas decentes, não estão atuando. Jesus, não atua. Mas são socorristas. Depois que a merda está feita, depois que o Rogério e a Nilda se lasca, aí um dia na espiritualidade, o espírito de Rogério e Nilda desmaia, aí chega uma equipe socorrista para ajudar. Vai a merda. Por que não se faz algo para evitar que o espírito de Rogério e Nilda se ferrem? Na hora, no final, aí tem a equipe socorrista. E tem. E faz um trabalho maravilhoso. E a equipe socorrista não tem culpa de nada, ela já é uma equipe heróica que trabalha nas piores condições espirituais. Mas esse é o problema do bem. O bem não age, ele não atua. O mal age e atua toda hora e consegue tudo. O bem não, porque não existe uma instituição. O bem não é institucionalizado. Ele não é instrumentalizado. E nós fomos levados a acreditar na lorota que é, e que Deus está no comando, e que Jesus, basta crer nele, que a gente salva, blá, blá, blá. Esse é o drama. Então nada disso acontece. Então, realmente o Brasil, quando, não sei nem se eu tenho saco de falar nisso, mas quando Trump foi eleito, Bolsonaro foi eleito, houve festa no quadrante de Ares. Quando Lula foi eleito, é festa num outro quadrante de um outro ser. Enquanto tiver festa em algum quadrante, quando alguém aqui foi eleito, a eleição foi merda. Mas qual é o problema da humanidade? Você olha para todos os candidatos e para os ditadores, todos eles são manipulados por alguém do outro lado. Aí termina chegando à conclusão que tanto faz como tanto fez. Que infelizmente é esse o meu problema há muito tempo. Infelizmente, mas tem sim, Nilda, tem figuras por trás. Torno a dizer, não são maldosos. Eu não estou dizendo aqui que Ares seja malvado. Ele é perverso na hora da guerra. Mas eu não estou dizendo que esse seja perverso, nem os filhos de Enki, Enlil, reptiliano, arturiano. Todos nós somos vítimas dessa história. E quando Enki tem filho e Enlil tem filho, os espíritos que vão se manter nesses 2 corpos também não pediram para ser, estão sendo. Do jeito que Nilda não pediu para ser, Nilda eu não pedi para ser Rogério. E a gente está aqui. Então, no final, ninguém tem culpa de nada. Mas, quando a gente nasce em certas circunstâncias, nasceu na família de príncipe e princesa, você vai ser um dia rainha. Isso é uma merda. Mas aí tenta fazer, mas já vem com o genoma meio ferrado naquela família. Então, pessoal, a família Windsor, que é a família por trás da família real inglesa, aquilo ali é muito esquisito, pessoal. A família Rothschild, a família Rockefeller, a família Clinton. Tem muita coisa estranha nessa vida. Só que a família Bolsonaro, a família Lula, a família... Tudo tem esquisitice. Só que aqui no hemisfério sul, isso aqui é quintal. Mas no hemisfério norte, não. As coisas lá são... Então, falando muito francamente, eu já li tudo que eu podia ler sobre o Great Reset, que é a grande reinicialização que o mundo vai passar a qualquer hora, principalmente a partir do ano que vem, até o ano 2029, está executado. Eu já não sei mais nem o que é bom e o que é ruim no que está ali escrito. Primeiro que não é nada misterioso, não está nada escrito, está tudo muito claro. Segundo que nós humanos não lemos isso. Ou seja, o nosso destino está ali, a imprensa não dá, a gente nem sabe que isso existe, mas os livros estão aí. E os caras, os homens e mulheres que produziram aquilo, eles falam quando são perguntados, só que a imprensa é deles. Mas assim, já está lá. E o que é que está lá? É que isso aqui tudo, o Ocidente, China, Índia, os seres humanos todos vão ser levados a querer abrir mão da sua liberdade para poder ter a tranquilidade de poder levar os seus dias até o final. E a direita extrema vai fazer o que a esquerda nunca conseguiu, dar voucher, vida para todo mundo que é pobre.
com direito a pão e circo mais requintado do que o pão e circo que hoje está disponível. O discurso de Klaus Schwab, o discurso do dono da BlackRock, enfim, esses caras são sentidos ainda como salvadores da humanidade. Porque são tão ricos, que dominam todos os países. Os 189 países hoje da Terra são dominados pela BlackRock e pela Vanguard. Não importa quem diabo é presidente. Isso tudo vai que vai. Não importa se é democracia, se não é. A imprensa é deles, tudo é deles. Todas as principais empresas do mundo. Então, esses caras, essas famílias, eu não estou dizendo que elas são ruins, não. Não posso dizer isso. Elas podem ser melhores que eu como ser humano. Se um de nós nascesse nessas famílias, a gente ia achar que é muito lógico o que elas estão fazendo. Porque o que elas estão fazendo? Elas estão fazendo o que ninguém faz, organizar o mundo. Como? Do jeito delas, mantendo os privilégios delas aí. Mas cada um de nós faz isso. Na nossa vida privada, cada um de nós procura manter o nosso privilégio, mas fala do privilégio alheio. Cada um de nós procura manter os seus recursos. Ah, que pena, fulano não tem recurso. Não tem, pronto, não tem. É o que eles fazem. E qual é o problema? Não, eu queria doar dinheiro para uma instituição. Não tem instituição mais honesta no mundo. Aí eles criam as instituições, então eles terminaram se tornando em donos do mundo. Aí a pergunta de Nilda, tem alguém por trás dessas famílias? Tem. Muitos alguém. São alguns. E vai ser assim sempre. Porque, torna a dizer, e para finalizar minhas palavras, não é maldade. É a doença de Javé, presente em todos eles. E se expressa dessa forma. Quem é que rompe com isso? Um Sócrates. Um Jesus. Me desculpe dizer isso. Falar meu nome depois de Sócrates de Jesus é brincadeira, né? Mas eu também rompi com isso na hora que eu nasci com um mapa astral de Avatar. Aqui não é mapa astral. Que prova por lá, mas bem como Rogério é a encarnação divina de alguém. Vá a merda o mapa astral de Rogério. E quem organizou isso foi o Espírito que me anima, obedecendo a Javé para tentar convencer Rogério a fundar a religião, a fazer isso, a fazer aquilo. Vá a merda tudo isso. Eu estou me recusando a seguir a agenda do meu Espírito do jeito que Jesus se recusou a seguir a agenda do Espírito dele. Eu prefiro me ferrar, do que ganhar qualquer coisa. Não quero. Se encerra essa história. Mas isso sou eu. Ah, porque você é nobre? Não, é para encher o saco. Eu nem tenho qualidade de nobreza. Então, assim, não é nem por questão de ter qualidade. Tem hora que você enche o saco, é uma noção de limite. Então, quando você enche o saco disso, ou você vira um bandido e sai destruindo tudo, um terrorista, quero morrer, quero ir embora, quero deixar essa vida. Mas, como você tem padrão filosófico, você não dá um tiro na cabeça. Mas, se deixa aí, enquanto tá vivo, tenta fazer o que pode. Ou alguma besteira, ou alguma coisa. Esse é o problema de todos nós. Nós somos alguém, ou alguns de saco cheio. Por que a gente está aqui? Porque a gente também está escutando a lorotagem oficial. Por isso que a gente está aqui escutando essas besteiradas todas, tentando compreender as coisas de uma forma mais profunda. Se é verdade, a gente não sabe. Mas ninguém, no fundo, pode fazer nada. A gente vai se levantar dessas cadeiras, vai voltar a fazer vista grossa para uma série de coisas para poder tocar a vida da gente. Senão, não, a gente nem almoçar, almoça. Porque a gente passando fome. A gente vai almoçar, precisa tocar a vida. E esses uns que estão por trás também tocam a vida deles, não dizem que eles estão. Manipulam, mas nós também manipulamos pessoas. Mais alguma pergunta? Vamos tratar de encher a barriga para... Vou fazer só uma pergunta aqui na internet. Não, tranquilo. Tá? A recente entrada da Índia na corrida espacial e o êxito de colocar um artefato na Lua teria alguma influência de Krishna, visando influenciar a especiação? Sinceramente, não penso. Krishna, ele não está com essa bola toda... Porque, assim, em tese, o espírito de Krishna já produziu um novo ser humano. Em tese, as encarnações que nós entendemos ser de Krishna, ou produzidas por Krishna, nos últimos tempos, como Baba de Sid, Sai Baba e agora Prima Sai, na tradição dos céus da Índia, se diz que Shiva, depois das armas, dizendo a Brahma que iria ter 3 encarnações humanas, e em nenhuma delas iria usar os poderes que ele tem para criar nada novo no sentido de dominar. E, de fato, ele tem cumprido isso. Só que, nas tradições mais profundas, percebe-se que o ser que, de fato, está fazendo isso é Shiva, mas com a face de Krishna. Essas 3 encarnações, Krishna que produziu Sai Baba é uma avatar de Krishna, não necessariamente de Shiva. Mas é difícil de entender essas coisas. Então, em tese, Krishna já está aí de novo com um novo avatar que o deverá reverenciar. E se fizer isso, vai ser uma porcaria, porque vai ser da sua continuidade. Mas o nível de complexidade do nível astral, ou mesmo da loca que Krishna hoje comanda, não penso que eles tenham como se imiscuir em processos de projetos tecnológicos como os que hoje a gente verifica na astronáutica cósmica ou sideral, no sentido de mandar sondas para Marte e Lua. Eu não penso que esses seres estejam interferindo nisso. Não penso. Mas, assim, isso é o que eu acho. Eu posso estar enganado. Apenas eu penso saber que o próprio espírito de busca e de aventura humana consegue produzir essas aventuras, esse tipo de tecnologia e de feito notável, que é essa sonda número 3 da Índia 2, aliás, pousar no polo sul da Lua, coisa que não é fácil. Né? Eu acho que isso é um feito notável da própria inteligência hindu, sem interferência de Shiva, ou Krishna, seja lá quem for. Isso é o que eu acho. Uma coisa humana. Obrigado.